Lionel Messi. Encara Messi, 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 gol, 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 gol. Quando pensamos em grandes ídolos do esporte, normalmente imaginamos pessoas expansivas que gostam dos holofotes, que falam muito e que ocupam todos os espaços ao seu redor. Mas quando observamos o Messi, encontramos algo um pouco diferente. E talvez seja justamente isso que desperte tanto a nossa curiosidade. Muitas pessoas olham para alguém mais reservado e concluem rapidamente que essa pessoa é tímida ou até mesmo insegura. Mas nem sempre é assim. A introversão é um traço de personalidade. Ela está muito mais relacionada à forma como a pessoa recupera sua energia do que a sua capacidade de liderar, influenciar ou de se relacionar. Já a insegurança costuma funcionar de outra maneira. A pessoa passa a depender constantemente da aprovação dos outros. Ela precisa ser reconhecida, elogiada e validada para sentir que tem valor. Quando observamos a trajetória do Messi, a impressão é bem diferente. Ele nunca pareceu preocupado em convencer o mundo de quem ele era. Nunca precisou construir um personagem. Sua identidade sempre está muito mais no que faz do que naquilo que diz. Seu foco parece sempre estar na bola. E isso nos leva a uma reflexão importante. Vivemos em uma sociedade que valoriza muito a exposição. E a impressão que acabamos tendo é que quem aparece mais vale mais. Mas isso nem sempre é verdade. Algumas pessoas constroem respeito pela visibilidade. Outras constroem respeito pela consistência. E o Messi parece seguir esse segundo caminho. Aliás, o nosso cérebro costuma confiar muito mais naquilo que vê do que naquilo que ouve. E é por isso que agir com coerência tem tanto poder. Quando aquilo que uma pessoa faz combina com aquilo que ela transmite, naturalmente ela desperta confiança. E provavelmente seja exatamente isso que o Messi representa para tantos companheiros de equipe e torcedores. Agora, existe outro ponto curioso da história dele que eu considero muito inspirador. Ainda criança, Messi precisou enfrentar um problema hormonal que comprometia seu crescimento. Imagina o impacto que isso pode ter para o menino que sonhava em viver do futebol. Qualquer criança, diante de uma limitação, poderia começar a acreditar que seu sonho era impossível. E é interessante observar como uma dificuldade pode produzir efeitos completamente diferentes. Para alguns, ela se transforma em motivo para desistir. Para outros, pode se tornar um poderoso estímulo para desenvolver persistência, disciplina e capacidade de superação. Nós não escolhemos todos os desafios que a vida nos apresenta, mas podemos aprender a escolher a forma como vamos responder a eles. Outro ponto que vale observar nessa história é entender que talento é fundamental, mas sozinho raramente é suficiente. Nenhum talento floresce sem oportunidade. Nenhum talento cresce sem alguém que acredite nele. No caso de Messi, foi decisivo encontrar pessoas e um ambiente que enxergasse seu potencial antes mesmo dos resultados aparecerem. Isso vale para o esporte, vale para a escola, vale para a família. Às vezes, basta um professor, um técnico ou um adulto acreditar em uma criança para mudar completamente a direção da sua história. Ao longo da carreira, Messi também viveu vários momentos extremamente difíceis. Perdeu finais importantes, foi muito criticado, foi comparado o tempo inteiro. Durante anos, ouviu que só seria considerado um dos maiores jogadores da história quando conquistasse uma Copa do Mundo. E quando vemos o Messi aparentemente tranquilo diante de tanta pressão, podemos ser levados a acreditar que ele não sente medo, ansiedade ou frustração. Mas não é assim que a mente humana funciona. Todos nós sentimos medo, todos nós sentimos ansiedade, todos nós nos frustramos. A diferença não está em sentir ou não sentir essas emoções, está na capacidade de administrá-las para que elas não assumam o comando das nossas decisões. Controle emocional não significa ausência de emoção, significa conseguir agir apesar dela. Existe ainda um outro comportamento do Messi que sempre me chamou a atenção. Ele, em algumas ocasiões, prefere não responder às provocações, enquanto muitos atletas gastam energia tentando rebater críticas ou discutir com adversários o tempo todo. Ele normalmente volta sua atenção para o jogo, e isso revela uma habilidade emocional extremamente valiosa. Agora, não estou dizendo que ele não tem momentos de discussões e atitudes inadequadas em campo ou fora.
Estou dizendo que é perceptível a diferenciação do foco, mais em jogar do que em polemizar. Nem toda provocação merece a nossa energia. Quando desperdiçamos energia tentando responder a tudo, acabamos nos afastando daquilo que realmente depende só de nós. Outro ponto que vale a pena observar é que pessoas de alta performance costumam ser muito mais exigentes consigo mesmas. Essa exigência pode impulsionar o crescimento, mas também pode gerar sofrimento quando a pessoa acredita que não é suficiente. O que a trajetória do Messi parece mostrar é que ele consegue transformar essa exigência em disciplina. E disciplina quase sempre produz resultados muito mais consistentes do que a simples motivação. Em determinado momento da carreira, depois de mais uma derrota com a seleção argentina, ele chegou a anunciar sua despedida. Isso mostra que ele também sofreu, também se decepcionou, também pensou em desistir. E eu acho que essa talvez seja justamente uma das maiores lições da sua história. Resiliência não significa nunca cair. Resiliência não significa nunca sentir medo. Resiliência significa conseguir voltar. Voltar depois da crítica, depois da derrota, depois da frustração. E assim, veio anos mais tarde, a conquista da Copa do Mundo. E do ponto de vista psicológico, talvez essa nem tenha sido sua maior vitória. A maior vitória pode ter sido não permitir que as derrotas definissem quem ele é. Porque no final das contas, a história do Messi não fala apenas sobre futebol. Ela fala sobre desenvolvimento humano. Nos mostra que talento é importante, mas que disciplina, equilíbrio emocional, perseverança e a capacidade de continuar aprendendo depois das derrotas sejam qualidades ainda mais valiosas. É por isso tudo que podemos dizer que Messi é um influencer de verdade, desses que constroem em vida o seu legado.